que é tão importante a gente estudar. Quando eu perguntei para vocês, eu gosto do grupo menor. Vocês conhecem alguém que tem o autismo? Perto, assim, não? E de perto ou mesmo de longe. Às vezes é válido a gente também ter as percepções de longe. Ou, em alguns momentos, já olhou uma criança fazendo birra, se jogando, alguma coisa que é inerente. Eu sou mãe, a gente julga, tipo, meu Deus, se fosse meu filho, já é inerente isso. Mesmo depois de ser mãe, às vezes eu não gosto nem de olhar, porque eu não quero julgar, porque eu sei que cada um tem o seu teto de vida e cada um tem a variação. E às vezes aquela criança que está tendo aquele tipo de comportamento é um estresse, é uma crise inerente a um diagnóstico neurológico prévio. Quando a gente vai avaliar esse universo na neuro, eu falo que eu estou estudando muito pela minha filha mais nova, é um universo todo muito à parte com infinitos diagnósticos diferenciais. Quando a gente pondera ser normal, é muito difícil, mesmo que a gente se considere normal. Conforme a gente vai estudando, eu mesmo já me peguei, no final tem um vídeo me questionando várias vezes, será que eu estou dentro do espectro ou não? Por alguns padrões de comportamento, que às vezes a gente pode julgar que é o meu jeito, mas às vezes o meu jeito de socialização, tipo, comparando eu com o Renan é infinitamente mais sociável do que eu. Se eu morrer em casa, pra mim tá ótimo. Ele é o meu padrão de socialização e pra mim tá tudo normal. A partir do momento que você começa a estudar, você fala, opa, será que isso é normal mesmo? Será que eu tenho alguma outra alteração de desenvolvimento neurológico? Pontuando, a gente tudo bem, a gente enfatiza muito o TEA, porque isso vem crescendo muito, esses padrões de diagnóstico diferenciais vem crescendo muito. Hoje, eu não tenho uma explicação para falar, eu tenho um genético único simplesmente, ou tem alguma influência ambiental, alguma influência de medicações utilizadas. Um exemplo prático, ondansetrona, um antiemético, durante a gestação, rotineiramente é utilizado ondansetrona, porque tem náuseas, tem vômito, tem tudo. Vocês vão querer amamentar nem engravidar daqui a pouco. Mas tem alguns estudos que estão crescendo a evidência de que o uso de ondansetrona durante a gestação aumenta a predisposição maior ao autismo, por exemplo. Mas tem outros tantos. O que é válido enfatizar para vocês? Que esse diagnóstico vem crescendo cada vez mais. E a gente, dentro da pediatria, dentro da clínica, porque muitos autistas estão tendo diagnóstico tardio, é importante a gente ter um olhar crítico, o pisar em ovos, que eu gosto sempre de falar, orientar a mãe de que esse padrão de comportamento me chama muito atenção. É válido a gente iniciar a investigação. Nunca bata o martelo em cima do diagnóstico de TEA, porque existe uma gama muito grande de diagnósticos diferenciais para transtorno do neurodesenvolvimento, tá bom? Então, para vocês, o que seria? O que vocês têm de conceito hoje de autismo? O que vocês têm assim, formatado de, não, vou visualizar uma criança, ou mesmo que tenham visto no ambulatório, que direcionam para autismo? Atraso na fala, dificuldade de socialização. Vamos tentar agrupar atraso da fala, dificuldade de socialização, tudo nesse padrão de comunicação. Comportamento. Como? Preferência. Mais agitado, mais acelerado. Comportamentos mais agitados, né, que já me chamam a atenção. Sensibilidade a som, o que mais? preferência. Vou fazer uma rigidez ali, mais amarradinha. Perfeito. Sensibilidade a som, a textura. Meninas, venham para a roda. O paciente que a gente viu no ambulatório, ele tinha uma preferência pelas comidas vermelhas. A Amanda trouxe não seguir as pessoas com olhar. Vamos pontuar que tem algo relacionado a comportamento. Se quiser deixar ninguém percebeu. Uma dificuldade de comunicação é muito difícil e às vezes você está na consulta, lembra lá da primeira aula, eu já começo a examinar o paciente na hora que ele está entrando. Oi, Joãozinho, tudo bem? E olha para ele, eu espero, por mais tímida que seja a criança, tudo bem, mas eu tenho que buscar de olhar. Eu não consigo, já tenho uma dificuldade maior. Porém, o
que eu quero enfatizar para vocês? Nunca tenho fechado nessa caixinha esse padrão de comportamento absoluto, porque é um espectro. Eu tenho diagnósticos tardios de pessoas com 20 anos que estão dentro do espectro e ficaram ali falseando até mais ou menos 20 anos de idade, falseando entre aspas, mascarando esse padrão de comportamento até 20 anos de idade. Então a gente, dentro da pediatria, tem que ter um olhar muito crítico, muito criterioso. Como é que na escola interage comigo? Eu sei que na primeira consulta ele não vai se abrir totalmente, mas a gente fala, lá em casa, como é que é? Buscando alterações de comportamento. Por que é importante enfatizar tanto esses transtornos no desenvolvimento dentro da pediatria? Pela neuroplasticidade. São doenças que não têm cura. Eventualmente não, sempre não vai ter cura. Porém, a questão de um desenvolvimento, de uma estimulação precoce, isso muda o prognóstico dessa minha criança. Quanto mais precoce eu começar as terapias, mais fácil vai ser essa criança se inserir no contexto da escola, se inserir no contexto social, no âmbito de trabalho, porque essas crianças vão crescer. Traz para mim que isso vai ter implicação. Como vem crescendo, cada vez mais essa realidade de que não conheço nenhum autista vai ficar muito mais raro. Todo mundo vai ter um autista na família, porque vai ser inerente, a gente tem que saber lidar. Pondera comigo que o espectro é muito grande e eu tenho aqueles casos extremamente graves de crianças que são não verbais. Como é que essa criança vai se desenvolver? Como é que essa criança vai tornar-se um adulto funcional? Se questionaram sobre isso? Essa criança que não interage com o mundo, não interage com a mãe, que já tem o conhecimento, como é que ela vai socializar? Tem implicações tanto socioeconômicas, porque é uma criança que vai requerer, nesse período iniciais, infinitas terapias e até nos períodos subsequentes, e vai ser uma criança que vai ser dependente a vida inteira de terceiros. Economicamente, socialmente, ela tem um custo que a gente também tem que ressaltar. Emocionalmente, tem um custo? Eles podem ser agressivos, em casos bem graves? Não necessariamente, eles podem ser agressivos quando quebra aquela rotina de rigidez que eles estão implementados, entendeu? Por exemplo, ele gosta de sentar todo dia naquele local, chegou naquele momento, tem que sentar no lugar dele, não vai entender por que tem que sentar no lugar dele, porque aquele é o lugar dele. Não sei se vocês recordam, me veio agora da questão da agressividade. O autista teve o braço quebrado numa escola. O autista grande, porque eles estão crescendo, eles têm força, obviamente, como qualquer criança, e tentaram conter ele porque ele não queria fazer alguma outra coisa. Só que muitas vezes não é abordagem, cada um tem um tipo de abordagem dentro desse espectro. E seguraram ele por quanta força que quebraram o braço dele. Os autistas eles aprenderam a falar também, mas com o passar do tempo eles desaprenderam a falar. Para falar a verdade, o que aprenderam foi muito pequeno, muito pouca coisa, e eles acabam tornando-se não verbal, acabam tornando-se uma regressão. Porém, qual é o timing ali? Essa estimulação precoce que eu preciso trazer para essa minha criança. Quanto mais cedo, estou fazendo a puericultura, aquela criança de 6 meses, que não está fixando o olhar, que amamenta no olho da mãe, me chama a atenção. Eu não consiga fechar o diagnóstico do bebê de 6 meses, ele é autista. Não, mas ele tem alguma alteração do desenvolvimento. E a gente também tem que trazer diagnósticos diferenciais. É muito válido eu trazer esses diagnósticos diferenciais para os pais, porque ele pode não interagir, porque ele não escuta. Entendeu? E assim, quanto tempo eu vou ter esse déficit de desenvolvimento por uma falha na audição? Tem que me chamar a atenção. Coloca para mamar na consulta. Mãe, ele olha no olho. Mãe, quando cai alguma panela, algum garfo, ele vira para procurar. Isso é válido. São questões assim, bobas, mas já é válido para sinalizar para a gente. Tem esse padrão de comportamento. Me fala um pouquinho mais do comportamento que você pondera, que você visualiza nessa criança. E se tiver, tem uns que ele se isola, né? Mas já tem uns que ele correr, bater nos outros. Super agitado, perfeito. Eu acho que a última atividade que a gente teve ali, né? Tinha um menininho assim que a gente falava com ele. Mas ele não tinha diagnóstico. Não tem diagnóstico, Mas é bom tipo, investigar. Mas me fala que não tinha diagnóstico, o que vocês viram que chamou a atenção? Ele batia a cabeça. Qual a idade? 2 anos. 2 anos.
A mãe dele. O que a gente espera de normal de 2 anos? Falar 50 palavras. Oi, Joãozinho, sobe aqui. Ele vai ter medo inerente, é uma criança. Mas ele interage, com medo ele interage. A minha filha fala, vou deitar? Não vou deitar, vou mais sentada. Ok, eu já sei que ela quer ficar sentada. Ela tem medo, mas ela está se expressando, ela está se comunicando. É diferente daquela criança, tem criança que entra no consultório e parece que ele não está no consultório. Paradinho fica olhando para o ponto. Tem criança que não consegue nem entrar no consultório. Entendeu? Professora, como é que eu vou diferenciar uma criança de autista, uma criança que é danada só? Não, nem interativa, todo dia mesmo, assim, como eu vou conseguir diferenciar? João, para. O João te escuta. O João senta. Tem que ter 5 minutos ele levante. João, para. Quem é o João? Entendeu? Mas eu vou falar para vocês que hoje a gente vai trazer conceitos. Mas fechar um diagnóstico é muito mais difícil do que a gente imagina. E a gente tem que ter essa criticidade de não dar diagnósticos em vão, colocar tudo na mesma caixinha e não falsear diagnósticos. Porque você está mudando o prognóstico e a dinâmica de uma família inteira. Entendeu? O que mais que tinha essa criança de 2 anos? Ele não falava. Eu perguntei se ele falava coisa básica. Se ele pedia alguma coisa, ela falou que não. Foi as perguntas que a gente fez no. Mamãe, papai, e ele tinha uma marcha diferente que a Andressa até Perfeito, como era? Recorda. acho que era bem aberto e ele andava assim, ó. E o pé? Era abertinho. Mas pontinha de pé? Não. Era O normal. ortopedista observou. Aí ele era uma criança muito agitada. Aí a professora estava conversando com a mãe, aí ele saiu correndo, aí ia nós atrás da criança, o paciente ia embora. Já querendo ou não saiu da rotina dele, esse padrão, por mais que ele puder, o que é mais típico? Andar de pontinha de pé me chama muito a atenção. Mas dependendo da marcha, a gente enquadra ali como um comportamento estereotipado. Independente do tipo de comportamento, tem criança que fica todo tempo assim. Ela falou que ele era muito estressado e que ele batia a cabeça nas coisas. Tanto que em um dos momentos que ele saiu correndo, a gente não, ele não saiu correndo, ele queria pegar um Dil. Aí a gente não deixou e ele começou a se bater. Sim, quando ele quebra aquele padrão que ele quer, é uma forma dele buscar uma autorregulação, entendeu? Que é um comportamento estereotipado, buscar uma autorregulação. Isso é uma coisa que eu esqueci, que ele não estava no cérebro já vai. Quando suspeitar, chamou a atenção, perdão. O nosso ambulatório a gente também atendeu. Me fala. Ele tinha 6 ou era 4 anos? Já tinha o diagnóstico, já fazia terapia. Também. Perfeito. Esse é um ponto importante também. Só que o pai. O espectro é grande e quando intervém na terapia, essa criança já tem uma modificação. Pode falar. Só que o pai nunca tinha levado na fono, então ele não falava, ele conseguia gesticular algumas coisas, mas ele se comunicava muito bem com o pai dele por olhar e apontar o que ele queria. Ele obedecia todos os comandos do pai dele, todos. Ele sabe ler. Não consigo. Ele sabe ler. Nem por E ele gostava muito de desenhar. Ele era assim, ele não é que ele é danado, mas ele ficava todo o tempo assim, se mexendo na cadeira, mas não era uma coisa muito. Vou trazer já um pouco. É o o pai dele é novinho? É esse aí, nós atendemos. Chama atenção esse comportamento mais imperativo dele. Trago mais o diagnóstico. Muitos desses padrões de transtorno do desenvolvimento podem coexistir. E a gente tem que associar o que é tipicamente do espectro, o que eu tenho de outros diagnósticos associados. Ele obedecia muito o pai dele. A Andressa até falou que ela ficou impressionada. E ele não gostava que a gente tocava nele, mas seu pai, ele deixava. Só o pai. Maravilhoso, não gostou que tocou porque ele tem uma sensibilidade. Tem crianças que têm uma sensibilidade mais diminuída, tanto a tato, e uma sensibilidade mais aumentada. Eu não gosto que encoste em mim. Na consulta, quando entra, eu deixo ele à vontade. Você quer subir? Aí a mãe fala, não, eu não posso que toque, já é um ponto para mim. Vou examinar o básico da barriga, óbvio que eu tenho que concluir o meu exame físico, mas eu já sei que ele não vai querer abraço. Tem uns que vêm que quer já me dar um beijo, tem uns que, ok, é o padrão de sensibilidade deles. Tem que fechar o diagnóstico de autismo.
maravilhoso, ele fecha o neuropediatra ou o psiquiatra infantil, ambos. Existe toda uma equipe multiprofissional que vai lhe dar vários dados que vão anexar esse raciocínio para o neuropediatra. Precisamos do neuropediatra ou psiquiatra infantil, mas o neuropediatra, ambos podem, mas o neuropediatra tem um know-how muito maior, tá bom? Esse menininho que a gente atendeu, o Slide, a mãe queria ir na minha mãe com o meu, só que aí a professora explicou que às vezes, porque ela estava falando muito da fala, da questão da fala dele, que ele não falava, ele só aponta. Aí ela falou também a questão dos estímulos, que às vezes ele não fala. Por um déficit de estímulo. E o que é importante para a gente não colocar tudo no mesmo saquinho? Ele interagiu com vocês na consulta? Não. Ele dormiu. Ele dormiu um momento, aí quando ele acordou elétrico, ele queria sair do consultório. Por quê? Para eu fechar, a gente vai ver aqui, eu preciso completar tudo que o DSM-5 me preconiza, que vai envolver fatores inerentes à comunicação social e fatores inerentes ao comportamento, a atitudes. Se eu tenho só um déficit de fala, mas eu não tenho necessariamente um comportamento estereotipado, manias, uma certa rigidez, eu não fecho o diagnóstico do autismo. Eu preciso de ambos. Por isso que eu falo que é mais complexo do que a gente imagina. Às vezes essa criança vai se encaixar dentro de um transtorno do desenvolvimento, mas não no TEA, e sim no transtorno de linguagem, não no autismo. Entenderam? Mas o que eu quero pro generalista? Me chama a atenção ele não falar com 2 anos. Vem cá, subespecialistas, para a gente concluir esse diagnóstico dele. Eu quero que vocês tenham um olhar crítico. Quem quiser que desligue, é só desligar para mim. Melhorou agora. Fica pra cima. Agora, Se quiser. O que vai falar, gente? O que eu quero é que vocês tenham essa criticidade. Mãe, a gente precisa investigar melhor. Outro ponto muito importante, não sei como foi a abordagem dessas crianças que ainda não tinham um diagnóstico. É um diagnóstico estigmatizante? Sim. Hoje, sem ter concluído a aula, é um diagnóstico estigmatizante. Quando a gente pondera adultos com um diagnóstico, você fala, opa, não é tão estigmatizante assim. Tem um irmão de uma médica que trabalhou com a gente. Ele, na avaliação do filho, fechou o diagnóstico dele. Você falou que foi que ele, quando fechou o diagnóstico do filho, ele teve um meio que um surto? Não. Mas ela falou de um caso que fechou o diagnóstico do filho, ele ficou meio assim, ela falou, pode pesquisar que ele também tem. Exato. Muitas vezes os neuros dão esse feedback. Quando está avaliando, vem a mãe, a avó e a criança. A avó responde tudo pela mãe. Ele fala, você também tem. Entendeu? Qual é o déficit? E a gente tem que quebrar isso dentro da sociedade, de que não é para ser estigmatizante. Tem convívio normal, tem uma alimentação normal, como outras patologias, algum atraso de marcha, alguma outra patologia crônica. Mas essas pessoas com TEA conseguem, obviamente, dependendo do nível, se quer cobertor, dependendo do nível, manter um padrão de socialização, manter um padrão de qualidade de vida. Tem família, tem filho, tem trabalho, tem rendimento financeiro e tá tudo certo, tá? Quando a gente vê aqueles super inteligentes que ganham muito mais dinheiro do que a gente vai ganhar alguma vez na vida todos juntos, muitos deles têm TEA. Outro padrão, questão de inteligência. O que vocês conversam? É transtorno do espectro autista. Esse menino, lembra que a mãe dele falou que o pai dele falou? Que ele sabia atualizar tudo sobre inglês. Eles tinham seletividade de escolher alguns assuntos que eles iam saber mais sobre esse assunto. Muito bom, porque a gente costuma trabalhar como hiperfoco. Então eles podem ser considerados mais inteligentes, mas às vezes são mais inteligentes para alguns assuntos específicos e não para outros. Perfeito. Tem uns que falam outras línguas fluentes, né? Amiga, tem uns seres que aprendem lá no YouTube. Daqui a pouco ele tá vendo desenho em russo, desenho dessas É as autohabilidades que eles falam, né? Tem padrões. Uma criança de 2 anos, acho que tinha uns 2 a 4 anos, essa faixa, não passava disso. Ele pediu o celular da mãe dele, porque no livro que ele estava estudando não tinha falado sobre o DNA. E ele queria o celular da mãe dele para ver sobre o DNA. Eu fiquei... Tem uns que têm hiperfoco para países, capitais, bandeiras, dinossauros, mas isso, como ele contou no livro, eles têm hiperfoco para determinado assunto.
Se você vai conversar sobre outro tema, cores, por exemplo, eles já não têm tanto interesse. Trouxe para o hiperfoco deles, tem muito interesse. Como um todo, tem uns que são muito inteligentes, que a gente considera eles com altas habilidades, superimplantação, isso aí são. E tem uns com deficiência intelectual, que também faz parte do espectro. Olha como é tudo muito grande, a gente não tem que encaixar tudo no mesmo pacote. Eu tenho que trazer alertas para alterações do neurodesenvolvimento, tá bom? Professor, em resumo, a gente só falou o clínico geral, ele identifica e referencia? Ele Ou ele identifica. acompanha todo o tempo? Sou médico da saúde da família, por exemplo. Me chama a atenção. O atraso de fala foi o que me chamou mais a atenção. Vou encaminhar para o fono. E a fono tem testes subsequentes para me dar algum feedback, normalmente 5 sessões, a depender da questão. A fono que sinaliza, não, é uma apraxia da fala, que é quando a criança entende, mas o cérebro não consegue coordenar a movimentação articular para poder se comunicar. Que é aquele negócio, ele entende tudo que o pai dele fala, ele só não fala. Será que ele é autista ou será que ele tem apraxia de fala? Vocês estão entendendo como abre esse leque? Então é um caminho para frente. Eu preciso levá-lo. Fala aí. Não, eu falando da mesma, que fazer de broca, não é? Não. Da fala é a área de broca. Mas amigo, a área de broca é o menor dos problemas. Quando eu fui no neuro, amigo meu, eu falei, gente, é muito melhor tratar de cocô. É muito diagnóstico diferencial, uma coisa só. Mas enfim. O que você está falando? Geral. Clínico geral. Encaminho para o fono me dá o feedback e eu tenho que acompanhar. O fono interroga, encaminho para o neurologista. Eu preciso ter uma base de outros profissionais que corroboram com aquela mesma opinião. Não adianta, nesse primeiro momento, eu encaminhar direto para o neurologista e ele vai falar, olha, ele é surdo, ele não tem nada a ver. Entendeu? Então é válido um fono, é válido um teste auditivo antes. Ou até quando tem atraso na fala, né? Pode ser aquela língua presa e aí a gente já suspeita que tem autismo. Perfeito. Professor, qual a idade mínima que eu consigo fechar o diagnóstico? Tem? Não tem. O mais novinho que me chamou a atenção eram gemelares, por isso que chamou a atenção da mãe. Um olhava no olho, brincava, o outro nem aí pra sua. Nem mamava. Me chamou a atenção porque era gritante a diferença entre os dois. A diferença de estímulo era igual, eram gêmeos. Tudo que a mãe brincava com o outro, não tinha distinção. Mas ela conseguia evidenciar, eles tinham 6 meses. Tá? Claro, é uma questão, porque ali eu tenho alguns testes que vão fazer inerente à audição, não consigo bater ali o padrão. Vamos suspeitar, já vou ter o olhar diferenciado. Estou na missa, estou na igreja olhando aquele menino. Fala nisso, a missa tem missa para autista. Para pensar, um som muito alto, eles têm uma sensibilidade muito maior. É barulhento. É impossível eles ficarem na missa. E tem uma missa própria para autista. É dessa sessão de cinema. Sessão de cinema própria para autista. Todo esse ponto. Mesmo porque eles não vão conseguir ficar parados. Enfim, a gente tem que trazer uma sociedade melhor adaptada e ponderar que é um espectro muito grande. Eu vou ler, depois eu mando a aula para vocês, tá? Eu não quis colocar no Natasha porque eu ia ter que ficar aqui atrás e não consegue. O fato de uma média de não mais de 8 pacientes por ano possa ser diagnosticado, aqui ele traz que é um hospital com amostra diferenciada. Eles tinham 8 pacientes por mês com diagnóstico recente. Esse diagnóstico vem crescendo gradualmente. Ele falou, opa, será que está crescendo? Porque minha amostra é diferenciada. Por exemplo, eu tenho muito constipado porque minha amostra é diferenciada. Ou será que está crescendo porque realmente essa proporção vem crescendo? O que a gente tinha? Em 2016, um autista para cada 54 crianças. Não sei se vocês avaliaram, saiu um estudo no início do ano que de 1 para cada 54, que já foi 1 para cada 10 mil, esse padrão está vindo 1 para cada 36 crianças. Vocês estão vendo? Provavelmente ano que vem 1 a cada 30 crianças e assim sucessivamente. Por isso que é muito importante a gente ter ciência que cada família vai ter um autista e a gente tem que saber lidar, fechar o diagnóstico, saber conduzir da melhor maneira possível para integrar essa criança à sociedade. O senhor chega um pouquinho atrasado, não sei se a senhora viu, mas o que faz aumentar esse número? Não tem ainda. Não tem. Tem fatores genéticos e
fatores ambientais que possam influenciar o uso de algumas medicações ou mesmo a criticidade de diagnóstico. Eu lembro de uma vizinha da minha avó que me chamava a atenção, mas antigamente ela era apenas doida. Vocês concordam com isso? Tipo, generaliza, tipo, é doido. Eu não estou tentando lembrar os outros tempos, agora eu lembro. Agora só fala assim, hoje o mundo é dos autistas e tal, porque antigamente ninguém pensava nesse diagnóstico. Retardado, exato. Antigamente, marginalizava, ponto. E estigmatizava aquele diagnóstico. Hoje a gente já trabalha muito em cima disso. E esses padrões dessas crianças têm um desenvolvimento. Isso que a gente tem que quebrar. Claro que eu tenho um espectro muito grande. Tem crianças que são não verbais, zero interação, mas tem crianças que têm um convívio que a gente estimulando consegue integrar na sociedade. Claro que ela vai ter alguma limitação, vai precisar sempre de um suporte. Ir num show para ela vai ser um terror. Mas ir numa música ali tem um padrão. Vocês já se depararam com isso? Vocês. Gente, toda vez que eu dou essa aula, eu me encaixo. Isso, a questão das telas também pode estar relacionada com esse aumento, né? Pode, está muito relacionada com esse hiperfoco, mas tem muita relação de estímulo, né? Toma aqui, tranquiliza. Eu me vi muito nas férias, gente. Deu aqui o celular, não pode. Eu falei, mas agora pode. Tipo, agora minha sanidade mental, ela vai ver essa tela neste momento. E isso, claro, que foi um momento pontual, estresse máximo. Toma, devolve esse menino. Mas não é para ser rotineiro, entendeu? Professor, tem também o aumento das comidas processadas. Tudo pode influenciar, tudo pode influenciar. A gente vai, óbvio que a gente vai em mercado, que tem de processado. Tinha um Danoninho, que não era Danoninho, gente, era um pote família. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas digo da alimentação, da gestão dos corpos. Tudo. Por isso que influencia naquele padrão que a gente estava conversando ontem. Nada é proibido para dar cólica. Claro que eu vou liberar que é saudável, porque tem aqueles padrões dos 1000 dias da alimentação da criança, que está inerente, inclusive, ao período gestacional. Olha o caso. 2 anos, sexo feminino, não fala. Pai refere que a criança não fala até o momento e que tem alguns comportamentos que chamam a atenção deles e da família, pois possuem primos da mesma idade, tais como sempre foi independente, preferiria ficar sozinho, não precisa lidar para dormir, muito cedo aprendeu a usar sozinho mamadeira e que de modo geral prefere fazer tudo sozinha. Chama atenção? Independente demais, né? Tem uma autonomia ali que já está fugindo do padrão. O parto foi cesárea, a termo. História patológica pregressa, nada que tenha chamado a atenção. Os pais são rígidos, não consanguíneos. Os avós maternos e paternos são rígidos. Primo paterno de 2º grau com atraso de fala até 5 anos. Primo de 3º grau com deficiência intelectual não sabia dar maiores informações. E muitas vezes, até esses diagnósticos prévios de deficiência intelectual eram não devidamente elucidados. Tipo, ali, é burro, mas não tem o devido estímulo. A gente não conseguia acessar aquela criança por isso que não dava o feedback esperado. Por que é importante trazer esse histórico familiar? Essa criança que teve diagnóstico já fechado de ideia, como era o contexto familiar dele? Pai e mãe. Ele morava só com o pai. A mãe. Não queria saber. Não queria saber. E ele tinha uma pessoa que cuidava da criança durante a tarde, porque ele trabalhava. Tanto que ele falou que tinha deixado a criança com a mãe e pedido para levar a tomar vacina. Ele pediu para conferir o cartão, tava. É só ele e o filho. O pai e o filho, somente. Nesse contexto de estímulo que chama atenção, mas no contexto de que fechei o diagnóstico, olha para o pai e para a mãe. Vem de algum local, não necessariamente completamente fechado o diagnóstico dos pais, mas fechou, olha para o pai e para a mãe para ver algum familiar de 1º grau, porque tem componente genético nessa predisposição. Então, me chama a atenção isso também. Então, a gente tem que ter esse olhar, tanto é que o pai pode ter surtado porque ele se viu autista. Entendeu? Vacinal adequado, alimentação exclusiva até 6 meses, complementada até 1 ano e 10 meses. Desenvolvimento neuropsicomotor, sorriso social, ele não lembrava, e quanto tempo a gente espera um sorriso social?
2, 3 meses, ele tá com um mês, ele dá aquele sorrisinho, mas é puramente reflexo, e a mãe vai jurar, e realmente era verdade, que era pra mim, mas é reflexo. Sentar com 6 meses, sob controle, engateou com 7 meses, andou com 11 meses, falou, não fala até o momento, nenhuma palavra. Exame neurológico estava colaborativa, pois estava no celular vendo filme, face atípica, não responde ao ser chamado pelo nome, me chama a atenção. A criança tem que olhar, por mais tímida, por mais medo que ela tenha, Joãozinho ele tem que se virar para olhar para a gente. E é uma informação que até a escola traz, olha, ele não interage com os amigos, não sei, até o momento, mas me chama a atenção, ou para a surdez ou para um déficit de comunicação ali, consequentemente. A escola, não, ele não senta, quando chama ele para ele sentar, ele não responde, quando chama ele para alguma atividade, parece que nem com ele. Movimentação ocular preservada, as pupilas normais, os reflexos estavam preservados e o tônus e o hidrofismo também estavam preservados. Comportamento. Por vezes é irritada, não responde quando chamada pelo nome. Os pais acreditam que ou não entende o nome ou finge que não entende, porque existe uma negação inerente. Isso a gente tem que ter um filtro também quando está avaliando. Não tem de nome, ele já tem 2 anos. Ele está sendo chamado por aquele nome há 2 anos, né, para ele ter ciência que interesse nenhum específico. Não convive com outras crianças rotineiramente e quando faz não busca interagir. Observa a criança brincando. É para ela buscar os pares. E isso a gente também tem que avaliar. Estou ali numa roda, no atendimento comunitário. Ele está brincando junto ou ele está brincando apenas do lado dessa criança? É bloquinho de montar. Nem que eles briguem. Eu quero que eles briguem. Porque eles estão interagindo de alguma forma. Eu quero no caso, né? Eles estão interagindo de alguma forma. É diferente dele estar com os modelos dele aqui, as outras crianças interagindo, ele está ali do lado, está brincando, sozinho. Vocês entenderam essa forma que eu coloquei para vocês? Me chama a atenção esse padrão de comportamento. Sono de 10 às 7 da manhã, alguns despertares noturnos, não chora, não vai para o quarto dos pais, fica andando pela casa de noite. Eu ia ter medo, né? Se ser. Oi? A pessoa está acordando olhando para ti. Alimentação variada. Ponto bom. Quando a gente traz dentro do espectro que eu tenho esses padrões de sensibilidade ao toque, sensibilidade ao som, sensibilidade no contato, texturas, seletividade alimentar é algo que me chama bastante atenção, mas até então não tem. E a gente tem que ponderar que tanto uma sensibilidade, uma seletividade alimentar quanto uma hiperfagia também me chama atenção, pensando no espectro. É um padrão que é como a gente está conversando. Antes era aquele ser que tinha um diagnóstico marginalizado. O burro, o retardado, o doido. E isso vem crescendo e vem encaixando nesses padrões de diagnóstico. Hoje, o que a gente tem para fechar o diagnóstico é o DSM-5. Eu vou colocar tudo hoje no Classroom, para vocês verem. Tanto um protocolo que tem da SBP, que está bem tranquilinho de ler, quanto o DSM-5, que tem os critérios para a gente concluir esse diagnóstico. Me manda só uma mensagem, DSM-5. Vou mandar o protocolo da SBP, tem. Eu te mando. O que chama inteiro? Nesse caso, por exemplo, que a senhora falou de um paciente com 20 anos que foi diagnosticado com TEA, ele sempre teve esses sinais, mas em um exato momento exacerbou, ou é porque ele realmente foi atrás? Porque quando não tem diagnóstico, para pensar, eu não gosto de socializar, eu sou obrigada a socializar. Quando a gente faz um diagnóstico, eu estou bem saudosista mais uma vez da faculdade, olhando para 2 alunos, um precisamente, ele, trabalha em trio. Professor, eu posso fazer sozinho? Está muito claro na minha cabeça, para ele era um sofrimento ter que interagir com outras pessoas. Que sempre querer dividir, posso dividir em 3 o meu trabalho. Posso fazer sozinho? Eu mesma já me peguei, é doido. Não é? Mas calma, gente, a gente deve estar em formação. Vocês vão evoluir. Ver para ele como é um sofrimento, e às vezes esse sofrimento traz outros diagnósticos. Uma depressão, um transtorno de ansiedade, e isso com o passar do tempo vai culminando em concluir o diagnóstico dele.
Ela não gosta de sair para lugar nenhum, ela não gosta de socializar. E tem a festa junina da escola. Viram como isso traz sofrimento? E o que é importante? De diagnóstico, o que é muito mais comum? O TEA é muito mais comum para meninos. E o que hoje tem se em vista? Que meninas também são acometidas, mas esse poder de mascaramento, de adequação a essa socialização é muito mais comum acontecer com meninas do que com meninos. Então, menino fecha o diagnóstico muito mais cedo. Menina tende a fechar o diagnóstico muito mais tardio, já com outros problemas psiquiátricos inerentes ao TEA que não foi diagnosticado, não foi bem conduzido. No final tem um videozinho de uma menina que fala sobre isso. Ela fechou o diagnóstico com 14 anos e ela conta qual foi o sofrimento que ela teve. Pode acontecer. Dentro desses transtornos do desenvolvimento, que a gente tem que abrir a nossa caixinha, que nem tudo vai ser autismo. O que eu tenho que pontuar? Transtorno do desenvolvimento. Eu ampliei muito o meu leque. Tá bom? TDAH, alguém tem? Esse é um ponto, às vezes a gente tem e não tem o nosso diagnóstico, às vezes a gente se encaixa, meu Deus, fazer uma mesa e não tem o diagnóstico, às vezes a vida ficaria menos sofrida se a gente se entendesse um pouquinho mais. O transtorno específico da linguagem, desse transtorno específico da linguagem, por exemplo, a apraxia é um deles, dislalia é um deles, o cebolinha, certo? E tudo isso entra no transtorno do neurodesenvolvimento, não é comum falar igual o cebolinha. Eu tenho a apraxia, aquele que a gente estava conversando agora. Você fala comigo, eu entendo, só que o meu cérebro, na hora de mandar a resposta, não consigo ter essa interação de articular a fala. Tá bom? E isso é um treinamento que a gente tem que fazer. A minha filha tem, então a gente tem que falar muito, tipo, devagar. Ela vê o negocinho da sereia, sereia. Não, Maria, sereia. Fala sereia, aí às vezes a pediatra sai de cena e entra a mãe. Fala sereia, senão não dou. Calma, aí a gente coloca o pediatra. Sereia. Mas ela vai fazer 5 anos falando sereia, não? Sereia. Fala sereia, Maria. Transtorno do desenvolvimento intelectual, seria o transtorno do déficit intelectual. Quando vocês seriam, vocês vão falar sereia. Transtorno da comunicação e transtornos motores. Do jeito que eu tenho a apraxia de fala, eu também tenho a apraxia motora. A criança pode ver, pula lá. Gente, pular é algo tão automático, tipo, o menino tá danado, porque eu gosto que ele seja danado, porque eu tenho criança que não consegue pular no pé só. Olha para uma criança de 5 anos não conseguir pular no pé só. Como é essa interação, como esse padrão de desenvolvimento. Gente, ter filho normal é difícil. Vocês veem quanto perigo pode acontecer no meio do processo. Olha o diagnóstico. Eu trouxe esse aqui das cores para vocês terem em mente quantas particularidades. A gente falou só de 2 pacientes reais, né? E que eles eram diferentes. Para a gente entender, para a gente entender que nem sempre vai ser aquele paciente não verbal que interage, que mexe a cabeça, que fica todo o tempo se movimentando e andando. Totalmente não funcional. Eu também tenho crianças funcionais que, por exemplo, não gostam de cantar parabéns no aniversário, porque não gostam do barulho. Na hora que está cantando parabéns, ele bota a mão no ouvido. Não sei se vocês já viram algum videozinho no YouTube que parabéns era sem calma. Porque aquilo irritava a criança. Porque ele não gosta. Fogos também. No final do ano teve campanha, né, para os fogos, porque cachorrinho, paciente autista, tudo isso. Vocês já viram alguma criança com fone? Já. Um abafador de ruído. Por exemplo, a gente atendia criança na toque. Aquele furdunço, salva não sei o que, salva não sei o que. Eles tinham que ir com fone porque eles estavam extremamente irritados. Já quebrava a rotina, já dava para ir para um local diferente para eles. Então tudo já era um momento de estresse. Ainda tinha o agressor, aumento de sono para eles também. Tanto de pessoas quanto aumento de sono. Tem criança que ia para o shopping e eu para o sono. Tá? Mas esse abafador dá pra escutar ainda? Diminui, né? Tivesse aqui. Se alguém daqui estivesse usando, estaria Escutaria, só que baixo. Eu sei. Ela ainda é federal, a faculdade. Ela mandou o TikTok. Abafador. A gente tem uma aluna que fechou o diagnóstico cardio. Ela fechou o diagnóstico há uns 2 anos. Ela vai fazer E tá deitando. Não, só para vocês entenderem que é um espectro. Eu tenho um extremo, mas
mas ao mesmo tempo tem aqueles casos leves que são extremamente difíceis de fechar o diagnóstico. Mas por que é importante fechar o diagnóstico? Porque isso pode trazer um transtorno dessa criança com o passar do tempo. Déficit persistente da comunicação e da interação social verbal e não verbal em múltiplos contextos e padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesse e atividade. Gente, como é o nome daquela série que tem um autista, né? Bom doutor. Muito legal. Assistam no momento de off. Tá vendo bem das séries, tipo, vendo House. Eu falei, que decadência. Eu ia falar isso. House não era? De alta performance, né? Pra vocês entenderem, eu tenho um padrão de socialização do House. Ele odeia. É super inteligente que a gente pondera dentro dos técnicos de alta performance. Tá? O outro, ele tem uma rigidez, um ponto muito importante. Eles não têm esse poder de entender o entre linhas, de sarcasmo, de piadas. Eles entendem o que é literal. Eles não têm outro momento, às vezes eu tipo, não entendi. Você não ri de nada, não entendi, meu Deus. Fico fazendo auto-diagnóstico. Mas eu acho que eu funciono, só tempo. Comportamento, interesse e atividades restritivas. Eu tenho um paciente, ele é filho de outra médica nossa, que quando ele está indo para a terapia, se a mãe fizer um caminho diferente do que ele está habituado, ele já é um momento de estresse para ele. Ele já perde o foco dele, já é um momento de descontrole dele. Todas as vezes que ele vai para a terapia, ele tem que fazer o mesmo percurso, o mesmo caminho. Ele acorda, ele tem que fazer sempre a mesma rotina. Porque se quebrar essa rotina, para ele já é muito ruim. Então ele tem esse comportamento restrito e repetitivo que ele está condicionado. Eu assisti um vídeo de um autista que ele era não verbal e aí ele saiu da rotina porque eles foram passar o Natal na casa da avó e era em outra cidade. E aí a mãe falou que ele estava mais estressado porque ele não conhecia a casa. Aí eles deixaram ele andar assim para ele reconhecendo, para ele e ver onde que fica as coisas, então porque ele estava muito estressado. Exato, é sair daquele universo que ele já está acostumado. Aquela cama, aquele padrão todos os dias. Ela me falou até, gente, eu fui comprar alguma coisa no meio do caminho, não consegui. Porque ele estava na cadeirinha atrás e começou a puxar o meu cabelo, porque ela saiu do caminho que ele estava funcionando aí para terapia. Por isso, trabalhando na empatia mais uma vez, traz o estresse para essa família que está ali, inerente a esse convívio. E controle que é o estresse, nem todos vão ter esse padrão tão restritivo. Professor, Pode falar? é uma coisa que sempre teve, né? Sempre teve. Antigamente, quando era tratado de dor, tratado em casa, Era tratado marginalizado. tipo assim, vai fazer 15 anos de bater e batia bem. Sim. E as pessoas estão bem. Calma aí, eu tô confusa no seu conceito de estar bem. Por que que eu não vou chamar já o Vinícius pra cá. Toda essa interatividade, todo esse distanciamento social. É que ela tinha que aprender a se virar sozinha. Tem que aprender a se virar. Não fica marginalizado. Ela fala mesmo. Eu tô entendendo o que você está colocando. Era ali, mas isso traz uma série de consequências psiquiátricas para esses adultos agora. São ansiosos, são depressivos e tem um padrão ali de esquizofrenia quando não é bem conduzido. Mas antigamente não tinha terapia, era senta agora. Entendeu? Mas eu te entendi. Pode falar. A senhora falou isso com relação à marcha de fazer pontos pregos, eu não entendi direito. Assim, você vê uma criança que anda só na pontinha do pé. É porque eu era. Perfeito. Esse é o ponto. Gente, e olha que eu preciso ter completo o DSM-5 para poder fechar o diagnóstico. Às vezes ele se comunicava e só tinha uma alteração, uma estereotipia. Não fecha o diagnóstico. Por quê? Para concluir que eu tinha que ter um déficit de socialização e uma estereotipia. Se só mudar de pontinha do pé não tem problema. Eu tenho uma nenenzinha que é filha de um ortopedista até. Ela tá ali, todo mundo, tipo, ela falando pé, mas ela interage, ela brinca, ela só anda na ponta do pé. Meu médico falou que era porque eu cresci muito
rápido porque não acompanhou. Aí puxava o pé pra cima, aí eu dava no programa. Entendi. Mas interagia e ponto. Não tem nenhum outro padrão, não fechou o seu diagnóstico. Então não sou de... Esse é o ponto. Pode falar. Tem graus diferentes do autismo? Pontuando que eu tenho um espectro, né? E eu tenho intensidades. Leve, nível 1, no caso a gente nem utiliza mais leve, moderado e grave. A gente tem nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Porque, tipo assim, eu vi o nível 1, a maioria deles, eles conseguem, assim, meio que socializar. Como que eu posso desconfiar de uma pessoa consegue? Porque, por exemplo, na minha percepção como acadêmica, o que me chamaria a atenção era a fala. Claro que tem outras coisas, mas, por exemplo, a questão do livro, por exemplo, ele andava na ponta do pé, mas ele socializava. Não me chama atenção. Não me chamaria atenção. Não me chama atenção. Porque ele só tem um ponto, ele não fecha os meus critérios. É diferente dele andar na pontinha do pé e não falar. Mas então, essas pessoas, o diagnóstico dela, então provavelmente vai ser mais tarde. Do nível 1? Sim, exatamente, vai ser mais tarde. Mas me chama a atenção, vou trazer a minha experiência pessoal. Minha filha, com 2 anos, falava 10 palavras, 12 palavras. Me chamou a atenção. Ela não tinha nenhum comportamento estereotipado e a gente começou a investigar o que ela tinha pelo déficit de fala. Ela não fecha para a terra porque ela não tem os 2 critérios, mas ela tem um transtorno do processamento auditivo. Ela escuta, entende, mas ela não consegue processar inteiramente para emitir a resposta. Mas ela não fecha em terra. E estava até nível 1, ela não fecha em terra. Entendeu? É muito mais difícil e não se cobrem para isso, porque a gente está ali numa avaliação que tem 2 anos e a mãe dele é pediatra. E eu não consigo concluir o diagnóstico ainda. Mas me chama a atenção quando tem algum ponto. Lá andar de pontinha de pé, eu já vou ficar de olho nessa criança para ver se tem algum outro ponto que me complementa o diagnóstico de comunicação e de interação. Começou a estudar, como é que está na escola? Fala o nome do seu amiguinho. Você está aprendendo? Por que você gosta de ir para a escola? Eu tenho que ver comunicação e interação. Muitos deles não gostam de ir para a escola, porque é um transtorno ter que interagir, um transtorno ter que estar em outro ambiente, tirando o contexto dele. Então, eu posso dizer que a questão relacional cognitiva é muito mais importante para fechar o diagnóstico do que esses outros fatores extras. São 2 coisas. São tão importantes quanto eu preciso de comportamento estereotipado e de rigidez, e eu preciso de déficit de interação social. Tá? Se eu tiver só um hiperfoco, aí ele ama falar de dinossauro, mas ele consegue conversar sobre outras coisas, tá valendo. Ele só é saber. Meninos, se não conseguirem ouvir, eu vou mandar a aula para vocês. É de uma neuropsicóloga que ela fez um aparato para a gente entender por que se trata de um espectro. Eu não tenho só aquele padrão que muitas vezes está ali dentro da nossa caixinha. Eu tenho que ampliar esses horizontes para a apresentação. São 2. É déficit de interação social e estereotipias. Rigidez cognitiva e esses pontos. Estereotipia. Em simples e prático, o que é transtorno do espectro autista? As pessoas ainda se assustam quando recebem o diagnóstico de autismo. Logo imaginam uma criança isolada em um canto, balançando o corpo para frente e para trás, sem olhar e sem se comunicar com ninguém. O filme Sunrise mostrou em 1979 um caso de autismo assim. Um pequeno Raul era um garoto saudável e feliz. No passar dos meses, foram percebendo sintomas do transtorno. Após muita dedicação dos pais, conseguiu melhorar. Rayman, como o astro Tom Cruise, venceu o Oscar em 1989 de melhor filme. Foi baseado na história real de Kim Pink, que tinha autismo e apresentava graves limitações e também habilidades incríveis. A memória de Kim era surpreendente. Ele armazenava tudo que via e ouvia. Memorizou 12 mil livros ao longo da sua vida. E esta é a Justiça, uma garotinha linda.
tímida e muito afetiva. Os pais dela ficaram muito preocupados quando perceberam que a filha não olhava quando chamava e não fazia quase nada de suspeitaram uma semente de deficiência auditiva. Com alguns exames, conseguiram comprovar que Lourdes ouvia bem. Os pais ficaram aliviados com o tempo. Com o passar do tempo, outros sintomas do espectro começaram a aparecer. Lourdes era super concentrada em seus pequenos, não deixava ninguém brincar com ela, ignorava sugestões, sempre focada em pequenos detalhes. O que mais gostava era de encontrar a rodinha dos brinquedos e ficar girando. Enfileirava seus bonequinhos e poder. Só um pouquinho que o Adriano também não tinha conversado com vocês. Um brincar disfuncional, tanto no interagir com outras crianças, quanto pegar um brinquedo e não trazer a funcionalidade. Ao invés de pegar um carrinho e ele brincar de carrinho, ele vira e ele brinca com girar na rodinha do carrinho. Outro ponto, ele gosta de enfileirar objetos, ele gosta de fazer torrezinhas, sempre com esse mesmo padrão. Ele não tem uma finalidade daquele enfileirar. Meu filho mais morava no Rio, ele brincava de enfileirar, mãe doida já. O que você está fazendo? É o engarrafamento, porque ele está brincando funcional. Ele não está enfileirando por enfileirar. Tem uma atitude ali naquele momento. É o engarrafamento. Ele ia passar horas fazendo isso. Lourdes também tinha atraso para se comunicar verbal e não verbalmente. Não apontava o que queria e, ao invés disso, puxava as pessoas para brigarem porque ela não conseguia sozinha. Não dava beijo e nem fazia tchau. Com 2 anos de idade, ela ainda não começou a juntar palavrinhas para falar pequenas frases. Repete alguns sons de desenhos, mas sem a função de se comunicar. É considerada pelos pais e pela professora como uma criança independente. Aqui o repetir é aquele ponto, não sei, das 2 crianças que vocês viram, seria legal todo mundo já ter visto uma criança. Uma ecolalia. Eu tenho um paciente que fala, oi, tudo bem? Aí ele fala, tudo bem. Ele fala sempre a última palavra que eu estou falando. Ele tenta isso, a gente também tem que avaliar. Ele está se comunicando, mas é como uma ecolalia que ele se comunica comigo. E muitas vezes fala dos personagens de brinquedinho. Por exemplo, Bocoiô é lindo, mas eu detesto porque ele não fala. A criança fica lá horas vendo um boneco que não fala. Já não é para ficar horas, né? O boneco não fala, né? Isso me chama atenção, essa ecolalia me chama atenção. Oi, você foi brincar não sei onde? Ele, eu fui brincar. Fui brincar não sei onde. Ele está se comunicando, às vezes até passa batido. Mas quando a gente começa, vou interromper mais. Vai atrás do que quer e se resolve sozinho. Quando as crianças estão reunidas em rodas ou brincadeiras, Lourdes geralmente prefere sair e fazer as coisas do seu interesse, como focar em números e letras, por exemplo. Na sua festinha de aniversário, ao invés de bater palmas, tampou os ouvidos, chorou e tentou se esconder embaixo da mesa. O barulho parecia incomodá-la muito. Alguns familiares tentaram acalmar os pais, dizendo que conheciam outras crianças que falaram tardiamente e que cada criança tinha o seu tempo. Eles eram ansiosos demais e que estavam vendo coisas onde não existiam. Algumas crianças que conhecemos têm alguns sintomas parecidos com os da Lourdes. Essa dificuldade de se encaixar no padrão de sintomas confunde muito os pais, que ficam tentando preencher uma tabela de comportamentos autísticos e não autísticos, mas não é assim que funciona. A identificação dos sinais do transtorno deve ser feita por um especialista através de observação comportamental. Hoje, o autismo tem como base o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, o DSM-5. Nele, há um modelo que se apropria de 2 critérios para se caracterizar o espectro. O primeiro critério se refere a déficits ininterruptos na comunicação social e na interação social. Isso pode significar dificuldade em interagir com os membros da família e com crianças da mesma idade, dificuldade na comunicação verbal, na fala e na comunicação não verbal, gestos importantes para a comunicação, como apontar, triangulação de olhar para outras pessoas e para o objeto que deseja, dificuldade em olhar nos olhos ou atender pelo nome quando chamada, utilizando o outro como ferramenta, maneira
maneira disfuncional de obter o que deseja. O segundo critério para se caracterizar o espectro é apresentar padrões restritos. Primeiro, quer que eu volte? Tem que se encaixar nos dois, professor? Tem que se encaixar nos dois. Dada DSM-5. Esses critérios são baseados no DSM-5. Se é só uma coisa e não tem a outra, não fecha. Igual o Igor, ele tinha o andar estereotipado, mas ele não tinha o déficit, então ele não fecha. Os membros da família e com crianças da mesma idade. Dificuldade na comunicação verbal, na fala e na comunicação não verbal. Gestos importantes para a comunicação, como apontar, triangulação de olhar para outras pessoas e para o objeto que deseja. Dificuldade no olhar nos olhos ou atender pelo nome quando chamada, utilizando o outro como ferramenta, maneira disfuncional de obter o que deseja. O segundo critério para se caracterizar no espectro é apresentar padrões restritos, repetitivos e estereotipados de comportamentos, interesses e atividades, que podem ser comportamentos repetitivos, estereotipias, brincar de maneira disfuncional, não com a função do brinquedo, mas focar a atenção em apenas detalhe do mesmo, ou manipulá-lo de forma inadequada. Interesses em hiperfoco em alguns assuntos, como saber tudo sobre dinossauros, por exemplo. Dentro do espectro, podemos ter muitas características que partem de sintomas mais leves, caracterizando o que se chama de nível 1, sintomas moderados de nível 2 e até sintomas mais graves de nível 3. O autismo acontece com um conjunto de fatores neurológicos, desde a formação do feto. O cérebro com autismo tem alterações na comunicação entre os neurônios e em outras estruturas de diferentes áreas do cérebro. Por causa disso, a manifestação de sintomas é tão diversificada. Algumas pessoas com autismo falam super bem e outras são não verbais. Algumas possuem altas habilidades e outras deficiência intelectual. As causas são múltiplas e em grande parte genéticas. O autismo ainda não tem cura. Existem tratamentos sérios com comprovação científica que aproveitam a neuroplasticidade do cérebro, que é a capacidade de fazer novas conexões e construir novos caminhos de informações funcionais e melhoram muito a vida da criança, tendo como objetivo a autonomia e a independência dela. As terapias recomendadas pela Organização Mundial da Saúde com comprovação científica são baseadas em análise do comportamento. São as terapias comportamentais. Entre elas, a ABA, que significa em português Análise do Comportamento Aplicado. A última estatística realizada pelo CDC, Centro de Controle de Saúde e Prevenção de Doenças Americana, mostrou que uma em cada 59 crianças é diagnosticada com autismo. Esse número aumenta a cada pesquisa. No Brasil, não há estatísticas oficiais, mas estima-se que 2 milhões de pessoas estejam no espectro autista. A ONU estabeleceu o dia 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Diversos monumentos ficam iluminados com a cor azul neste dia. Espero que tenha ajudado vocês a entender melhor sobre o espectro. Se você gostou, dá um like, joinha e compartilhe esse canal. Me pergunta. Ativei o sininho. Meninos, abrir horizontes dentro desse espectro, dentro dessa dinâmica, vai um pouco mais. Tem uma dúvida em relação ao diagnóstico. Pode falar. Ela tem que entrar dentro desses dois critérios, certo? Mas uma pessoa que apresentou esses critérios depois de depois de uma depressão, depois de uma crise, assim, tem como ser diagnosticado? Igual uma menina que você falou. Tem sim. Mas ela precisa fechar muito, precisa preencher os dois critérios. Porque às vezes essa depressão foi uma consequência de um TEA não produzido. Um sofrimento de tentativa de socialização, antigamente, assim, família. Isso. Super pode. Porque, principalmente meninas, têm um padrão de mascaramento.
Ela sabe que ela tem que ir na sala e tem que fazer, tudo bem. Não que seja espontânea, ela sabe que para estar naquele ambiente ela tem que ser forçada àquilo. E nisso ela vai, exato, ela sabe que ela precisa olhar no olho, para que aquilo seja transtorno internamente para ela. Tem um último vídeo que fala exatamente sobre isso. Ela vai mascarando, até que chega um momento que ela não aguenta mais o desastre. Entendeu? E quando vai preenchendo. O último vídeo eram 2 irmãos, por isso que a gente tem que acompanhar porque tem componente genético. Quando um tem, o próximo tem que ficar de olho, porque também pode ter. Só que o irmão dela chamava mais atenção porque ele era um nível 3. Então ele tinha movimento estereotipado, chamava muito mais atenção do que o nível dela, que teoricamente seria o nível 1 de suporte. Só que ela também tinha, e também precisaria ser produzida. Vou contar para vocês só os sinais de alarme agora. Sinais de alerta. Não responder ao nome com 1 ano de idade. Tipo, fulaninho com 1 ano. João, vem cá, fulaninho. Ele veio. Por mais que ele nunca tenha te visto, ele tem que ir até você. Não segue direção do dedo da mãe ou apontar um objeto com 12 meses. João, olha lá. João não tá nem aí para você. João não sabe nem quem ele é João. Não aponta objetos para mostrar interesses com 14 meses. Interesse por parte do objeto. Ele não olha o carrinho como um todo, ele gosta da rodinha do carrinho. Eu tenho paciente que gosta do giro do ventilador. Ele passa horas no giro do ventilador. Interesse por parte do objeto, enfileirar objetos, não brinca e faz de conta com 18 meses. Esse brincar e de idealização é muito importante. Vou brincar de cozinha. Vou brincar de carrinho, de engarrafamento. É válido. Ele tem que ter essa ideação para sair daquele comportamento inteiramente real, para ir para um contexto mais abstrato. Que é justamente aquele contexto que ele vai ter que começar a entender piada, começar a entender entre linhas, que a pessoa dentro do espectro não consegue ter essa quebra dessa rigidez cognitiva dele. Evita contato visual e prefere ficar sozinho. Dificuldade em entender os outros, birras frequentes desmotivadas, interesse restritivo e obsessivo, febre das mãos e balanceio do tronco. Não sei se vocês já viram ou se divertir com isso em mente. Entendeu? Todo tempo inquieto. É uma tentativa de autorregulação. Ele está no momento de estresse e aquele movimento está tentando trazer um controle para ele. A gente não fica, às vezes, escalando o dedo, tentando buscar a autorregulação, quando está nervoso. Ele, só que os movimentos são muito mais exacerbados. Reações incomuns a barulhos e odores, perfeito. Ninguém falou de cheiro, né? Às vezes o cheiro incomoda profundamente também o paciente que tem autismo. Ele parece que não escuta. 6 meses, 9 meses, 12 meses é aqueles pontos de desenvolvimento. 6 meses, poucas expressões faciais, baixo contato ocular, ausência de sorriso social e pouco engajamento sociocomunicativo. Com 6 meses não vai falar, mas ele já tem algum sonzinho que ele consegue interagir. Ele brinca, ele sorri quando já está sendo estimulado. Tem criança que passa batida. 9 meses, não faz troca de turno comunicativa, não balbucia, mamãe e papai. O que seria essa troca de turno até para crianças mais velhas? Por exemplo, eu vou dar esse pedaço de bolo para essa boneca agora. O que você quer fazer depois? Eu vou dar água. O que você quer fazer depois? Você está entendendo que eu jogo e espero uma contrapartida da criança. Eu não tenho esse contraturno dela, eu não tenho essa troca de turno. Ou então, tirei o Paulo Gato e ela tem que continuar cantando. Ela não tem esse contraturno comigo. Deixa eu pegar minha água do carro, gente, rapidinho. Um segundo. Nós sabemos todos os nomes do dinossauro tudo. Você pegar um assim, ó. Que dinossauro é esse? Ele fala certinho. O nome do dinossauro. Por que, velho? A facinho foi dinossauro. Não sei, não dá. Kevin também foi dinossauro. Mano, ele sabe todos, tudo. Esse é pterodossauro, raptodossauro, tudo. E também ele deixa um brinquedo assim, na TV. Ele deixava os... Olha como a gente vai trazendo. Toda família, não necessariamente que seja, mas toda família tem algum ponto ali que me chama um pouquinho mais atenção. Então, priminho, né? Eu tenho um priminho pequenininho que ele, desde pequenininho, ele não deixava com fralda, nem short, nem camiseta, nem
E aí ele começou a tomar um medicamento. Etiqueta de roupa incomoda? Imagina para quem tem uma sensibilidade muito maior. Como é o espectro, eu tenho criança que tem extremamente sensibilidade à etiqueta de roupa, qualquer coisa que tenha pintado. Eu tenho criança que é bem sensível à dor, tipo se machuca, para ter esse entendimento que tem os opostos. Ela contou sobre tratamento medicamentoso. O tratamento vai ser baseado em uma equipe multiprofissional com infinitas terapias e eu posso sim utilizar o medicamento como suporte, que no caso seria a risperidona. Hoje que eu tenho respaldo científico, eu tenho outras alternativas também, mas o canabidiol hoje eu não tenho nenhum artigo, eu revisei ontem ali, que traga como alternativa de primeira, segunda ou terceira escolha para tratamento para terra. Tá bom? E pontuando que o medicamento isolado não vai fazer milagre, eu preciso do medicamento e das terapias. As crianças que a gente pegou que tinham autismo, eles usavam a risperidona. Era para passar por um erro. Sim. É aquele, dependendo do nível de suporte, às vezes nível 2, nível 3, o medicamento vai ser sim peça importante, mas não vai ser peça isolada. As terapias vão continuar sendo tão importantes, se não mais do que o próprio medicamento. E muitas vezes eu preciso do medicamento para a criança conseguir fazer as terapias, para dar uma regulada para conseguir interagir nas terapias. De sensibilidade. Mas ele tem, por exemplo, comunicação? Bem pouco, porque eu chamando ele é menino que está correndo. Entendi. E tem como, no máximo, deve estar, né? Agora eu está evoluindo. O que é o esperado, né, das terapias? Trazer essa criança para o mais funcional possível. É difícil, né, usar o termo normal como outra criança que não tenha um diagnóstico prévio, ele não vai ser, mas ele vai ser o mais funcional possível, entendeu? Outro ponto importante, acho que a Amanda pontuou isso, em qualquer idade, se a criança tinha um padrão de comunicação e perdeu essas habilidades, me chama muito a atenção também. Se ele já falava e deixou de falar, me chama muito a atenção. Ele não pode perder, ele tem um déficit de aquisição, mas o perder me chama muito. Eu tenho algumas escalas que são preenchidas, tanto pelo fono, pelo terapeuta ocupacional, pelo fisioterapeuta, pelo neuropsicólogo, que vai me direcionar e me nortear, principalmente o casamento desse diagnóstico com o neurologista. São infinitas escalas, inclusive de QI, que são realizadas. Comorbidades. Eu tenho TEA e muitas vezes, quando ele não é bem conduzido, quando tem um diagnóstico tardio, ou em algumas ocasiões, até quando ele é conduzido adequadamente, eu posso ter outros padrões ali coexistindo com o meu paciente autista. Transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho criança com um transtorno opositor desafiador também, que é aquela criança que faz birra mesmo, e a gente nem encara como birra, a gente direciona como uma alteração psiquiátrica mesmo. E eu tenho outros padrões de TDAH, deficiência intelectual, tudo isso coexistindo em conjunto com o TEA. Diagnósticos diferenciais, escuta comigo. Menino de 6 anos, um parto normal a termo, um desenvolvimento neuropsicomotor adequado, sem problemas afetivos, fácil socialização, sinais de apego, fazia amizade com facilidade, carinhoso, sempre muito comunicativo. Por essas informações, ele fecha autismo? Não. Eu não trouxe nada ali de comportamento estereotipado, de hiperfoco, mas ele se comunica, ele tem uma socialização, então ele não fecha. Escola, 3 anos, boa adaptação, comportamento inquieto, agitado e não aceitava limites. Pega a vara do Vinícius. 3 anos, teve uma crise epilética, a vara de comportamento, Vinícius, não vai colocar chicotinho no comportamento. Tinha que ter, olha isso. 4 anos, piora comportamento, falta de atenção, dificuldade para dormir e agitação intensa. Com 5 anos, uma piora, deterioração progressiva da linguagem, ecolalia, vocabulário diminuiu, frases simples e parou de elaborar sentenças. E aí? Ele até 6 anos tinha um padrão de socialização normal, ele era agitado, mas ele tinha um padrão de socialização
normal. Com 6 anos, esses marcos de desenvolvimento foram regredindo e foram tornando-se ausentes. E agora? Eu vou para diagnósticos diferenciais, são outros transtornos psiquiátricos. Se ele é autista desde o início, às vezes com mais ou menos exacerbação. Mas socialização não chamou a atenção dessa família até 6 anos, então é pouquíssimo provável que ele seja autista. Mas ele ter perdido esses marcos de desenvolvimento amplia meu leque para diagnósticos diferenciais dentro de transtornos neurológicos. Tudo bem? Para autismo, vocês já viram que ele não se encaixa. Mesmo que agora, nessa fotografia de 6 anos, ele tenha perdido os marcos, ele se encaixa para outras síndromes. Então, o autismo ele é desde o nascimento. Desde o nascimento. E não pode só por uma questão epigenética. Não tem uma viradinha de chave, não tem uma viradinha de chave. É desde o nascimento que a gente tem que pontuar é que às vezes é mais claro e outras vezes não é tão claro assim. Mas quando a gente faz algo retrospectivo, a gente pondera, tipo, não, realmente o aniversário dele ele não gostava de som. Certo? Oi? Só um exemplo assim, né, do que aconteceu com um primo meu, o Luiz Miguel. Ele, aos 2 anos de idade, ele não falava nada. Ele falava no máximo, acho que era pai e mãe, no máximo isso. E aí ele começou a também não querer mais comer, ele só gostava de comer macarrão e peixe. Acho que era isso, macarrão e peixe. Aí ele passou a ser muito restritivo já com a gente, tipo, até então ele não tinha problema em vir no colo e a gente brincar com ele. Aí aquilo ali acabou. E aí ele tinha muito mais... Vocês conseguem ver os 2 pontos? De comunicação e de comportamento, né? Mais calma. Aí ele tinha muito mais assim, apego à mãe dele. E aí quando a mãe dele saía, ele meio que se irritava. Outra coisa também que ele tinha, ele queria tudo na hora. Luiz, não julgo. Quero tudo agora. E ele era super agitado e ele não conseguia falar. Ele se comunicava, tipo, tchau pra ele fazia assim. Quando ele fazia assim, ele queria ir pra casa. Aí os pais dele trouxeram ele como psiquiatra, né? E aí o médico simplesmente avaliou tudo, fez todo o acompanhamento com ele. E ele não tinha TDAH ou tela. O que ele tinha era muito uso de tela. Muito uso de tela mesmo. Isso estava causando atraso na fala do Luiz. E nessa questão de que ele estava na seletividade da comida dele, ele atrelava tudo aquilo que ele assistia também. Porque ele assistia muito aquele desenho, tipo Naruto, sabe que eles estão naquele macarrão? Por causa disso. Aí meu tio teve que afastar, né, toda a questão do celular, ele só comia se fosse assistindo, não vai mais. Eu quero o celular. Você vai ficar com fome, mas eu não vou te dar o celular. Qual é o tratamento, Vinícius? E aí acabou tudo aquilo, só que realmente ele tem um atraso na fala, mas ele faz acompanhamento com a fono, que já melhorou bastante. E aí antes dele ir ao psiquiatra, ele já tinha ido na fono, aí a fono também ficou um pouco desconfiada, mas era mais devido ao comportamento mesmo que o pai e a mãe estavam gerando em cima do Luiz. Foi exatamente incrível. Eles não falaram mesmo. Por isso quando a gente fala da guerra, não é sacanagem, gente. O meu primo, ele não falava. A gente passou um tempo com ele, porque a minha avó teve câncer, aí minha tia ficou levando ela no médico, a gente ficava com ele, porque ele não tinha falado. Ele não falava, ele só apontava as coisas. Ele queria água, ele apontava para o bebedouro, ele não falava nada. Aí, por exemplo, o meu nome é muito difícil falar Amanda, mas ele falou Amanda. Eu chamo, a minha irmã fala Clarinha, né? Eles não conseguem falar Clarinha, mas ele não falava nada. E aí chamou atenção pra mim, chamou atenção pra minha mãe. Só que a minha tia fazia muito curso de tela com ele, mas era qualquer coisa, dava de coisa, não tava de só dele, eu achei isso incrível. E aí dava muito pra ele, entendeu? Aí dava o celular, talvez quando eu dava o meu telefone, sem nem me avisar, dava pra ele. E aí, quando ele entrou na escola,
quando eu fico 6 meses aqui, sempre que eu volto, ele estava do mesmo jeito, só que ainda estou mais pra mim. Quando eu voltei, ele já estava falando bem mais. Então aí, foi quando a gente viu que foi por falta de estímulo mesmo. Ele não conversa com ele, ele vai falar mesmo. Perfeito, chama muita atenção, traz o recordatório para a nossa anamnese. Tempo de tempo é extremamente importante a gente perguntar, porque às vezes a gente está trazendo um atraso e é uma falta de estímulo. Nesse caso também do Luiz, sobre ele Tô ficando até culpada de ter dado dela nas férias. ele querer mais era devido, por exemplo, ele querer alguma coisa, ele já fazia aquela carinha e a mãe dele dava. Exato. Já o pai não, o pai era um pouco mais. Aquele tempo de déficit de comunicação. Muitas vezes essa falta de estímulo a criança faz menção a alguma coisa, você já entrega, você não espera nem a criança pedir aquilo, já se antecipa a necessidade da criança. Professor, deixa eu saber sobre isso. Então, aquele exemplo que eu dei no começo, da criança que tinha, mas aí ela repetiu. Se uma criança regredir, eu devo ter esse critério. Se não tiver de acordo com esse por exemplo, nesse caso aqui, eu não sei qual foi a idade das crianças, com 6 anos, ele tinha uma socialização, ele tinha só um comportamento mais agitado, mas a socialização ele tinha, então ele não tem tempo. Se ele perdeu essa socialização, tem que investigar outros diagnósticos diferenciais. Algum problema existe, mas não para tempo. Episódio que ficava bravo, inquieto, foi internado e na internação interrogaram ela. Desempenho social abaixo do esperado para a sua idade, compatível com retardo mental moderado. Passou com avaliação com fono e ficou com um déficit de linguagem. Preservação da afetividade, ausência de estereotipia, sem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor até 3 anos de idade. Com 3 anos, ele teve uma crise epilética, uma deterioração da linguagem e uma alteração do comportamento, nesse caso específico, tá? Até 3 aninhos ele estava evoluindo muito bem, com 3 anos ele teve uma crise epilética, teve uma crise convulsiva. Ficou com síndrome de, não sei nem falar esse nome dessa síndrome, que foi fechado pelo neurologista. Ou afasia epiléptica adquirida. Um transtorno de comunicação, só que não é algo inerente ao autismo, é algo inerente a outro transtorno do desenvolvimento. Vinha tudo muito bem, chegou um momento deu não. Opa, chama o neurologista pro time, porque vale a especialidade. Diagnósticos diferenciais, déficits auditivos, deficiência intelectual, transtornos de linguagem, TDAH, transtorno da ansiedade, transtorno do apego reativo, esquizofrenia, afasia epiléptica adquirida, síndrome de Rett e o TOC, né? O TOC e o TOD, né? O transtorno obsessivo compulsivo e o opositor desafiador. Vários diagnósticos diferenciais, não é fácil. Enquanto generalista, eu preciso ter esses 2 pontos para me ter uma sugestão de autismo. Mas eu tenho déficit de comunicação, já chama alguém para fazer parte da equipe. Eu preciso sinalizar isso para os pais e trazer uma outra especialidade para trabalhar em conjunto. Certo? Aqui são os padrões de testes que a gente vai realizando com essas crianças e o padrão de tratamento, terapia não medicamentosa, que é aquela terapia, vai com o neuropsicólogo, vai fazer acompanhamento com o psicólogo continuamente, acompanhamento com fono, com terapia ocupacional de acordo com as linguagens. Eu tenho que deixar essa criança funcional do ponto de vista que ela saiba tomar banho sozinha, que ela saiba se vestir sozinha, escovar o dente sozinha, comer sozinha. Vocês estão entendendo a importância do terapeuta ocupacional nesse contexto? Do fono, que ela tem algum padrão de comunicação. Do fisioterapeuta, do educador físico. Essa criança tem que andar contornando, ela tem que interagir e brincar no parquinho com uma outra criança. Tem criança que tem dificuldade de subir escada, dificuldade de descer no escorregador. Então, tudo isso eu tenho que trazer essa equipe multiprofissional. Enquanto médico, neurologista, eu tenho que coordenar toda essa equipe e é o médico neurologista que fecha o diagnóstico. Não adianta eu ter uma equipe toda muito sugestionada e o meu neurologista não fechar o diagnóstico. Eu preciso ter a validação dele. E terapia medicamentosa, risperidona, no tratamento ali, padrão ouro. Pode acontecer de dar diagnóstico para autismo? Super pode. Super pode. A minha filha ficou ali 6 meses com um diagnóstico que ela não tinha. E eu olhava e falava, não tem déficit. O DSM-5 está decorado na cabeça.
ela não tem ideia de interação. Ela vai na festinha e, tipo, não conseguia relaxar em festinha nenhuma. Ela, vendo como ela brinca? Tô vendo ela brinca, tá? Tá vendo como ela interage? Então ela não se encaixa naquele padrão. E qual é o nosso principal problema dentro disso? Eu colocar tudo dentro de uma sacolinha, estabelecer terapias que não são compatíveis com o diagnóstico que ela tem, no caso, que a criança tem. Então eu tenho que investigar qual é o problema dela para tratar direcionado para ela. Super tem. Tem homicídios provisórios que a gente vai fazendo porque é difícil concluir. Fica ali 6 meses com homicídio provisório, até aprovado. Depois desses 6 meses, porque pode ser apenas um excesso de tela, por exemplo, em muitas situações. Tirou a tela, a criança já desenvolveu. No primeiro contato, eu também ia ficar sugestionada a encaixar no TEA. Contatos subsequentes, a gente tira o TEA de cena, mas super é comum. Professor, mas mesmo com esse sim, ainda deve ter, né? Alguns que passam. E será que não é um desses motivos para estar tendo tanto caso? Pode ser, não tem como a gente fechar, mas pode ser. Gente, aqui é pior que é em inglês, mas depois eu mando para vocês. Asperger, de acordo com o DSM-5 agora, era um padrão de autismo classificado com altas habilidades, eram superdotados. Dentro desse déficit de comunicação, com comportamento estereotipado, seriam superdotados. Hoje isso caiu por terra. Asperger não é mais uma denominação. Ele é autista e ponto, dentro dos níveis de suporte, tá? Aqui ela fala que ela tem 14 anos, o irmão dela foi diagnosticado mais precoce que ela, mas era no nível 3. Ele fechava com o comportamento estereotipado, ele chamava muito mais atenção. E ela conta como foi o desenvolver dela, ela conta dos aniversários, da interação na escola, e que em algum momento, com 14 anos, ela desenvolveu uma depressão bem significativa. E ela conta que passou por neuropsicólogas e ela era tão inteligente que ela sabia o que responder nos testes para não encaixar como autista. E isso é muito válido. Ela falava, eu sabia exatamente como mascarar qual era o meu déficit, como mascarar qual era o meu comportamento. Só que chegou um momento que ela não aguentou mais e ela falou, não, agora eu vou ter que me assumir para poder ficar mais suave a minha vida. Eu vou mandar aula para vocês depois vocês, em inglês, não sei se vocês querem ouvir, né? Aí ela vai contar que foi um período de muito sofrimento para ela, e nisso a gente traz, quando os adultos a gente tem um diagnóstico que fica um caminho muito sofrido, podendo ser um caminho muito menos sofrido, mais suave não vai ser, né? Menos sofrido. Hoje, o que eu quero trazer para vocês é que eu preciso de critérios para fechar o diagnóstico, que eu tenho N diagnósticos diferenciais e que sim, tornar cada vez mais um diagnóstico estigmatizante, porque tem sim autistas funcionais, extremamente funcionais, gente. Dúvidas? Dessa aula, dessa aula, então, os sintomas, o paciente tem que utilizar a tabela de classificação e o tratamento. Também todo medicamentoso. Tratamento não tanto, porque daí vai envolver as terapias, é um especialista mesmo. O que eu quero de vocês? Diagnóstico, sintomas e diagnósticos diferenciais. Trazendo probabilidades. Vinícius, rei da varinha. Como é que você abordaria bem probabilidades mesmo? Por que eu preciso ter esses pontos abordados para a prova? Como é que você abordaria a mãe Amanda? A sua suspeita diante do filho dela. O filho dela tem 2 anos, não fala, e você na consulta isso te chamou a atenção. Você tem que pontuar que é um diagnóstico diferencial isso, e como é que você... Não, o diagnóstico diferencial foi igual. Sempre é. Falaria para ela que... Vocês estão entendendo que eu tenho que saber os sintomas, eu tenho que saber os critérios diagnósticos e diagnósticos diferenciais para ter essa comunicação com a mãe. Trazendo hoje que a gente vai quebrar essa máxima de ser um diagnóstico estigmatizante, porque a gente já viu que tem pessoas extremamente funcionais. Vai lá, como é que você falaria com ela? Falaria para ela que, segundo o comportamento do filho, e alguns critérios que a gente... João, o nome dele. Fala pra ela. Amanda, seu filho é complicado. Mais alto. Não, eu falaria para a Amanda que
e segundo o comportamento que ela está apresentando, dentro de alguns critérios que a gente tem pré-estabelecido, eu posso dizer que ele é conclusivo? Não. Eu posso. Não, porque daí eu vou falar que tu é o cara. Se tu numa consulta fechar o diagnóstico, eu tô tentando fechar 2 anos. Tá, eu posso tentar encaminhar com um subespecialista para tentar fechar o diagnóstico. E. Tá me encaminhando, Não, isso é válido. Mas. Apresentando as características da atenção, pode estar dando na ponta do pé, pode estar com dificuldade na fala, chamou a atenção. Vou dar na pontinha do pé. Você chama ele. Eu posso chamar ele do. Válido, ortopedicamente. E ela provavelmente não aceitaria. Talvez sim, talvez não. Ou talvez aceitaria porque o filho dela está dando. Alguma coisa esse menino tem. Fala aí. Posso tentar fazer? Pode. Fala pra Amanda. A gente encaixar os outros aspectos. A gente tem que ter dois critérios, né? Pela espécie, método de comunicação social e esses padrões distintivos. Ele tem esse padrão, a gente consegue observar a priorização dada dele, que é diferenciada e tal. E aí, se o relador tem essa dificuldade na fala. O que eu procuro para você é a gente fazer esse acompanhamento do audiólogo para a gente entender se essa fala ela vem de algo do problema neuromotor ou se é justamente por algo comportamental, para a gente conseguir fechar esse diagnóstico. Válido, super válido. Vocês estão vendo que são abordagens diferentes, mas cumpre a função. O que eu quero de vocês? Me chamou a atenção. Como abordar, a gente vai amadurecendo com o passar do tempo, a gente vai pisando em ovos, como se comunicar. Ou às vezes você pode falar, o comportamento dele chama a atenção para a senhora de alguma coisa, ou comparando com outras crianças que já chamou a atenção para a senhora. Eu gosto sempre de trazer a mãe para a consulta para ela ver que não é algo que eu estou moldando ali no filho dela. É algo que para ela também tenha chamado a atenção. Entendeu? A gente pode abordar com fono, perfeito. Certo? Vai chamar a atenção essas crianças, a gente vai trabalhar essa abordagem ali. Próxima criança que chamar a atenção de comportamento, de olho, esse critério que a gente tem, às vezes a pessoa tem 2, mas às vezes ela está numa fase dela, ela pode ter. Você está só com depressão. Não depressão, mas tipo, tá na fase de ser interativo mesmo. Por isso aqui na minha primeira consulta eu não consigo, por isso que eu preciso de uma equipe multiprofissional. Eu preciso de um déficit de linguagem, da fono. A fono vai estabelecer um vínculo com mais de uma sessão. Por exemplo, tem dia que ela vai para a fono, minha filha com sono. E de porra nenhuma, paguei à toa porque eu não estou cansada. Não tem quem faça ela fazer nada porque ela está cansada. Se isso cair um dia que ela for na consulta com o neurologista, ela não vai fazer nada. E eu sei que não é o diagnóstico, porque naquele dia ela acordou de lua virada. Entendeu? Pode ser só uma fase da criança também. Certo? Eu ia perguntar isso dessa abordagem inicial que chegou, aí tem, aparentemente tem os critérios, eu encaminho para as atividades de fono, terapia, e eles vão me retornar, né? Exato. Me retornam. Eu percebendo que continua não ter melhorar, aí eu encaminho com eles, né? Seria mais ou menos assim? Mais ou menos assim. Por exemplo, a minha primeira abordagem é o caminho para o fono, porque déficit auditivo é sempre um diagnóstico diferencial que a gente precisa excluir. Então vai com fono, aí ela preenche alguns critérios, existem aquelas tabelas de diagnósticos, né? Que são preditores de TEA. Ah não, veio com a pontuação que é sugestiva de TEA. Opa, já me chamou a atenção. Ah, andar na pontinha do pé, não tem nenhuma alteração ortopédica que me justifique, nenhum comportamento de tendão que me justifique. Neuro, vem pra cá pro time porque eu tenho essas avaliações. Tenho dentro da especialidade fono, fisioterapeuta TO, que é a psicóloga e a neuropsicóloga. Dentro da neuropsicologia existem testes específicos e não é só um dia, são N avaliações que a gente vai fazer e vão preencher. Quando eu tiver esses relatórios, eu junto eles para poder concluir o diagnóstico ou não. Então, eu estava pensando, viajando aqui, e lembrou do assunto passado sobre a reanimação. Quando o RN ele é prematuro, não necessariamente prematuro, e ele não fica muito tempo sem oxigênio,
Minha mãe teve pré-eclâmpsia na gestação e nasceu de 7 meses. E aí teve toda a reanimação e quase não conseguiu, mas ele conseguiu. Aí ele ficou a terapia e depois ele foi desenvolvendo tudo isso e regrediu. E aí foi diagnosticado com autismo nível 2. Teve todos esses 2 critérios de comportamento. Só que o que eu associei foi muita. Minha prima também é assim, eu tenho 2 primas assim, autistas. E o que eu associei foi com a relação do papo, né? Porque um fator de risco, se eu devo perguntar na consulta assim, como é que foi o papo dessa criança? Super, mas dentro desses pontos, o critério que me chama mais atenção no uso de medicamento, prematuridade, é um fator de risco. Entendeu? Algo inerente à hipóxia neonatal seria mais relacionado ao déficit intelectual, ao padrão nesse sentido, do que o autismo. A prematuridade me casa mais com o autismo do que hipóxia. Qual a idade dele hoje? Temos um autista velho, gente, idoso dentro. Tem uma mente de 7 anos de idade, mas ele já fala, já lê. Vocês estão entendendo que é trazer para o mais funcional possível? Ele vai conviver porque não tem cura, mas ele vai ser um ser que vai poder daqui a pouco morar sozinho. A profissão dele é Primeiro, inveja, basta. Mas ele vai conseguir fazer a comida dele, tomar banho, vai conseguir ficar sozinho e tá tudo certo. Isso que a gente quer trazer para a funcionalidade, principalmente desses níveis de suporte mais alto. Eu sei que ele vai dar uma influência depois, vai dar mãe velha, parto prematuro, sem sacanagem. Dúvida, meninos? Fluiu, abriu horizontes. Beijo. Segunda-feira.